Bom, pessoal, nossa aula de hoje, a gente vai adotar a nossa referência aqui, né, do Tópicos em Física. Basicamente, hoje a gente vai falar de uma questão que é campo magnético em uma espira, tá? Que é alguém sabe o que é uma espira? Basicamente, Não faço ideia. Oi? Não faço ideia. A espira é um enrolamento, tá? A gente viu o campo magnético em um fio, certo? Um fio retilíneo, a gente determinou a fórmula, né? Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre campo magnético de uma espira. Nada mais é do que um enrolamento, tá? Enrolamento. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre campo magnético de um espira, que nada mais é do que enrolamento. Aqui a gente já tem um exemplo, mas basicamente seria isso aqui, ó. Seria algo circular, em que passa uma corrente I ao redor dela, tá? E no centro aqui, vai gerar um campo magnético. A gente vai utilizar a mesma regra da mão direita, tá? Então, você pega lá a regra da mão direita, o dedão. Eu vou tentar desenhar a mão aqui. O dedão aqui, ó, representa a corrente. E esses dedos aqui, eles vão representar o campo magnético. Então, se eu pegar aqui, ó, no nosso exemplo aqui, tá? O que acontece? A corrente está no sentido anti-horário. Então, pega o dedão. Então, o campo magnético vai estar rodeando o fio. Então, ele vai passar por dentro e vai sair por aqui, ó. Então, meu campo magnético está saindo. Certo? Olha aqui que interessante, ó. Aqui tem um enrolamento. A corrente aqui já está no sentido horário. Olha só. Com o dedão, ó, se eu pegar o dedão e seguir a corrente, eu vou ver aqui que o campo magnético vai estar entrando no sentido horário. É um pouquinho mais difícil, né? Mas pega essa parte aqui, ó. O campo magnético vai estar entrando. E olha aqui as linhas do campo magnético aqui, tá? Então, basicamente, para você determinar o sentido, regra da mão direita, tá? Você vai ter um pouquinho de malabarismo com a mão, mas é válida a regra da mão direita, ok? Se eu quiser calcular a intensidade desse campo, ela não é mais igual a de um fio, ela é parecida. O campo magnético, a intensidade dele, vou tirar o vetor aqui, tá? Estou falando só a intensidade, ela é igual a μ0 I sobre 2R, tá? Pessoal, essa fórmula aqui, ela vem da forma que a gente chama da fórmula denominada de Biot-Savart, tá? Ela vem dessa fórmula. Essa fórmula de Biot-Savart, na verdade, é uma solução de uma integral. A gente fala que é um cálculo matemático, lá de que Isaac Newton formalizou, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, por quê? Porque vocês têm que ter noções de cálculo, tá certo? Então, assim, basicamente, a fórmula é dada por essa. Lembra lá que para um fio, só aqui para a gente lembrar, o campo magnético é igual ao quê? μ0I sobre 2πr. Isso aqui para um fio. Agora, para uma espira, é válida essa fórmula aqui, tá? Então, tomem cuidado para não confundir, ok? Também tranquilo, né? Em termos de calcular a intensidade. E utilizar o que? A regra da mão direita. Então, vamos pegar esse exercício aqui, né? Que eu peguei da referência acima. Então, vamos pegar esse exercício. A gente vai calcular aqui, ó. Tá? Essa espira aqui, esse enrolamento, ele tem muita aplicação em motores, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, vamos lá. Uma espira circular de raio 2π centímetros situa-se no plano do papel e é percorrida por uma corrente de intensidade de 5 amperes no sentido indicado. Caracterize o vetor de indução magnética criado pela espira em seu centro, sendo μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro vezes ampere. Então, se eu utilizar a regra da mão direita, ó, o dedão vai seguir a corrente, né? O campo vai estar o quê? Entrando, né? Então, o campo magnético aqui, eu vou colocar em azul, ele vai estar entrando aqui na espira. Então, é como se ele estivesse assim, ó. Entrando aqui, tá? Ele vai estar sempre aqui, entrando, né? Usando a regra. Por quê? Porque a corrente está o quê? Circulando aqui, ó. Usa a regra da mão direita. Ele dá uma corrente, ó. Tá entrando, né? Bom, a gente sabe que o raio dela é igual a 2π centímetros. Só que eu tenho que converter isso aqui para metro. Então, o raio dela vai ser o quê? Vou fazer uma regra de 3, só para vocês lembrarem. 1 metro é 10 a 2 centímetros. Não é?
1 centímetro equivale a x. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ser o quê? X vezes 10 a 2 é igual a 1 metro. Por que 1 metro? Eu corto centímetro, 1 centímetro aqui. Então, x vai dar o quê? 1 metro sobre 10 ao quadrado. Se eu passar esse 10 ao quadrado forçado, ele vai dar o quê? 1 vezes 10 menos 2 metros. Né? Então, se eu multiplicar isso aqui ainda, o R, então eu vou simplesmente multiplicar ele por 1 vezes 10 a menos 2. Então, vai ser o R, vai ser o quê? 2π. No lugar do centímetro, eu quero passar para metro, então eu vou multiplicar por esse fator, que é o quê? 10 a menos 2 metros. Beleza, então eu tenho um raio, né? Eu tenho a corrente I é igual a 5 ampere, e o μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Então, se eu quero calcular aqui o campo magnético, a intensidade dele, uma vez já sei que ele está entrando, né, na Inspira, o que vai acontecer? Vai acontecer que o campo vai obedecer a forma que é μ0 vezes I sobre 2 vezes R. Então, aplicando os valores, vai ser o quê? 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é 5, dividido por 2 vezes R, que é o quê? 2π vezes 10 a menos 2. Eu corto 2 vezes 2 dá 4, então eu posso cortar. O π com o π eu corto, né? Ficou parecendo 8, né? Deixa eu cortar contra a cor aqui. Corta aqui, corta aqui. Então, meu campo magnético dessa espira, ele é igual a quê? 5 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 2. Vou passar o 10 a menos 2 para cima forçado, ele vai 10 ao quadrado. Então, meu campo B vai ser o quê? 5 vezes 10 a menos 7, vezes 10 ao quadrado, que é igual a quê? 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse aqui é o meu campo magnético. A intensidade dele é exatamente nesse ponto central, tá certo? Se eu variar aqui a posição aqui, eu vou variar o quê? O valor do campo magnético, tá? Isso aí também é uma relação importante. Porque, olha só, olha a forma do campo magnético fora da posição central. Ele já é mais distorcido, né? Então, a intensidade dele ali, além da direção, também é um pouco distorcida. Então, fiquem atentos a esse detalhe, ok? Pessoal, alguma dúvida com relação ao campo magnético de uma espira, que é um enrolamento? Basicamente, se você pegar esse enrolamento, ele vai funcionar o quê? Vamos supor, se a corrente está assim, ó, usando a regra da mão direita, né? É como se eu tivesse o quê? Um ímã. Imagina que esse ímã está entrando lá dentro, tá? É como se fosse um ímã assim, ó. Norte, sul. Tá? E se for o contrário, né? É como se eu tivesse um ímã, usando a regra da mão direita. Aqui eu teria um campo. Aqui o norte, aqui o sul. É como se fosse um eletroímã, tá? Então, os elétrons ímã, geralmente ele é feito de enrolamentos, tá? Então, se você quiser fazer um ímã com propriedade, fazer um eletroímã, que é o quê? O que é um eletroímã? É você utilizar a carga elétrica em movimento, que é dada pela corrente I. Então, se você tem uma corrente I, ou seja, elétrons em movimento, você gera um campo magnético. Ou seja, você faz um eletroímã, tá certo? Bom, então conhecendo essa ideia do eletroímã, né, a gente agora vai falar um pouquinho do campo magnético de um solenoide, tá? Alguém sabe o que é um solenoide? Solenoide nada mais é do que um conjunto de enrolamentos em série, tá? Eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Lembrando que essas referências, essas figuras, no caso, foi pegada da nossa referência aqui, tá? Olha aqui. O solenoide é esse cara aqui, ó. Olha aqui que interessante. Ele é como se fosse uma quantidade enorme de quê? De espiras colocadas uma à frente da outra, né? E o que vai acontecer? Se você passar uma corrente aqui, se usar a regra da mão direita, o que vai ser? Ó, a corrente vai... É como se o campo que passasse internamente por aqui, ó. Pega aqui a parte do início dela. O campo vai estar no sentido aqui, ó. Então o campo vai estar, vou pegar até em azul, o campo vai estar o quê? Saindo assim, ó. Certo? Lembrando que o campo externo aqui, ó, é igual a zero, tá? O campo aqui nessa região aqui, ele é zero. Tá? Então eu vou ter o campo interno, vou ter somente campo elétrico interna, desculpa, eu vou ter somente campo magnético internamente aqui, ao meu solenoide, e na região à frente dele. Qualquer região aqui ao lado, eu não vou ter campo magnético. E isso é importante do ponto de vista de várias aplicações. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, o campo magnético, ele altera a condição de movimento de cargas elétricas. E, por exemplo, se você tiver um circuito e você precisar de um solenoide,
alguma coisa que gera um campo magnético, o que você vai acontecer? Se ele gerasse um campo magnético externamente aqui, ó, eu iria ter problema no meu circuito. Por quê? Porque campo magnético altera, a gente vai falar ainda hoje que campo magnético altera o movimento de carga elétrica, tá? Então, esse é um fator importante. É uma coisa que vocês têm que ter em mente. E esse solenoide aqui, ó, pessoal, não sei se vocês já estudaram lá em circuitos, mas um solenoide, né, que é esse cara aqui é um solenoide, o que que acontece? Esse solenoide, ele tem um comportamento como um indutor. Vocês sabem o que que é um indutor? O indutor ele tem um papel de alterar o quê? As condições inerciais do seu circuito. Então, ele altera a fase de início da corrente, certo? Isso aí tem várias aplicações dentro do ponto de vista de eletrônica, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o indutor, ele tem esse papel e ele nada mais é do que um solenoide, tá? E se ele tá ali, o indutor está no seu circuito, ele não pode ter um campo magnético externo a ele. Ou seja, ele não pode ter um campo magnético aqui. E não pode ter porque a natureza também, ainda bem, né? Ela não permite, né? A física, a matemática, né, obtendo as relações matemáticas, verificou que esse campo aqui é zero. E ao fazer as contas, realmente a gente nota que é zero, mas vocês não têm esse ferramental para fazer esse cálculo, tá? Bom, qual que é a intensidade de um campo magnético aqui no solenoide, bem no centro dele? No solenoide, o campo magnético dele, B é igual a N I vezes μ0 sobre L. Deixa eu melhorar aqui, sobre L. Tá? Qual que é o L? O L nada mais é do que esse tamanho aqui, ó. Então, o L é o comprimento do solenoide. Dado em metros, tá? Deixa eu chegar esse aqui para lá. Bom, o N é o número em espiras. É dimensional. Você não concorda que se eu pegar, sei lá, 100 espiras e colocar uma à frente à outra, vai formar um solenoide? Então, N vai ser o número de espiras que você conta. Tá? O I é a corrente. E o μ0 é a permeabilidade magnética. Tá? A gente sabe que é 4 pi vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Então, vamos pegar um exemplo aqui, prático. Né? Um exemplinho aqui bem tranquilo. Do exercício, também retirado da nossa referência inicial. Tá? Olha só. Um solenoide compacto de 20 centímetros de comprimento. Então, já vamos notar aqui que o L dele é igual a quê? 0,2 metros. Contém 1.000 espiras. Então, N é igual a 1.000. Tem a permeabilidade aqui, que eu não vou anotar, e a corrente dele é igual a 5 amperes. Calcule o módulo do vetor indução magnética do solenoide. Lembrando, pessoal, que o solenoide aqui, ó, ele vai se comportar como se fosse um ímã. Então, aqui é o norte e aqui é o sul, ó. Ou seja, um eletroímã, tá? E tem diversas aplicações. Tranquilo? Até aqueles trens de levitação magnética, né? Se você põe um propriedade magnética no trem e você passa uma corrente de modo que você faça um eletroímã, você vai fazer aquele trem de levitação, né? Aqueles trens que tem levitação magnética. Né? Pela simples passagem de corrente. Ok? Então é o seguinte, pessoal. A gente tem esses dados, a gente vai calcular então aqui o campo magnético. B é igual a quê? O número de espiras, que é 1.000, vezes a corrente, que é 5, vezes a permeabilidade, que é 4 pi vezes 10 a sétima, ou a menos 7, melhor dizendo, dividido dividido por L. O L dele é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Tá? Então, B vai ser igual que... vamos fazer com... Não precisa usar 3,1, não. Vamos usar pi normal. Vou fazer na calculadora aqui. Então, vai ser o que? 1.000 vezes 5 vezes 4 vezes o pi vezes 10 a menos 7 dividido por 0,2. Nas minhas continhas aqui, o B deu 0,03 314 Tesla. Tá? Então, isso aqui é um campo magnético
gerado por esse solenoide, que vai agir como se fosse um eletroímã. Pessoal, tranquilo? Oi, tem como você voltar na Espira? Aqui? Não, não inspira, né? Isso. Tá. Qual que é a dúvida? Essa questão do pra onde vai a corrente. Eu não entendi muito bem. Ah, você determinar o campo pela regra da mão direita? É, Você vai pegar o dedão, você vai indicar a corrente, sempre, tá? Olha aqui na figura, ó. Olha o dedão aqui. Então, o dedão indica a corrente, aí o campo magnético vai passar por dentro, viu? Aí qualquer parte que você pegar a espira, você vai pegar o dedão, ó. Pega na outra extremidade, olha só o campo, vai estar entrando. Agora, se você analisar isso aqui, ó, o dedão é a corrente, ele vai estar o quê? Vai estar circulando, olha aqui, ó. Ele sempre vai estar circulando o fio, tá? Então, usa a regra da mão direita, ok? Aqui comigo, a distância é complicado ensinar isso aqui para vocês. Mas, assim, essa é a ideia. O dedão é a corrente e o campo vai rodear o fio. deu pra entender. Aí a fórmula para calcular o campo magnético é. Essa aqui, Ah, entendi. da espira. Agora, se eu tiver um solenoide, já é essa aqui. Por que muda as fórmulas? Pessoal, é o seguinte, eu estou mudando a geometria do meu sistema físico. Se meu sistema físico muda a geometria, a ação desse campo vai ser diferente, certo? Então, a forma que o meu sistema físico ocupa o espaço vai alterar o que é a forma em que a fórmula age também. E essa geometria ela é resolvida toda por um fermental matemático que a gente chama de cálculo, tá? Para quem vai fazer engenharia ou algum curso que tenha pré-requisito de cálculo, biologia, biocálculo 1, no caso, esses cursos mais ciências, né, e ciências mais aplicadas, economia também vê cálculo, contabilidade, enfim. Bom, falei só uma última pergunta. Tem como você voltar na Espira de novo, rapidinho? Na Inspira? Isso. Tá. É, por que nesse desenho aí você colocou esse símbolo aí da Esse corrente aqui? transitada? Esse aqui? Não, de cima, eu acho. Esse aqui? Esse aí. Ah, não, eu determinei a corrente, né? Olha só. A corrente eu determinei que o campo está entrando. Usei a regra da mão direita. Isso aqui, ó, é as linhas de campo magnético entrando e depois saindo, ó. Eu tentei fazer em 3D, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Eu tentei fazer isso aqui, ó. Olha só, tá? Pessoal, então, como eu havia dito para vocês, que o solenoide, o campo magnético interno, que eu poderia aplicar o solenoide a algum dispositivo eletrônico, porque ele atua como indutor, que a gente não vai entrar agora no mérito, mais para frente a gente pode até falar um pouco sobre indutores. Mas qual que é a ideia aqui? Que o campo magnético aqui, né, a natureza nos favoreceu, né, e externamente aqui o campo magnético é zero. Se o campo magnético é zero, a gente sabe, agora a gente vai começar uma nova parte da matéria, que a gente sabe que se cargas elétricas geram um campo magnético, essas cargas elétricas podem sofrer ação de um campo magnético. E com isso a gente vai definir agora a força magnética. A força magnética sobre cargas elétricas. Tá? Então, a ideia é o quê? A ideia inicial é eu vou pegar um campo magnético e verificar a influência dele sobre uma carga elétrica. Pode ser uma carga elétrica negativa, onde E menos é a carga elétrica. Tá? Bom, eu não vou entrar no mérito de quem que estudou, foram várias pessoas que estudaram isso, tal, tá? Mas o que acontece? Fizeram alguns estudos. Colocaram uma carga elétrica aqui, fixa, e aplicaram o campo magnético. A gente sabe que uma carga elétrica num campo elétrico, ela vai mover, né? Vai ter uma força elétrica. Agora, a gente está analisando, vou colocar uma carga elétrica aqui no campo magnético. Vocês acham que a força magnética, que eu vou chamar de FM, vou chamar aqui de força magnética, essa força magnética, ela é igual a zero, ou essa força magnética, ela vai dar diferente de zero? O que vocês acham? Se eu colocar uma carga elétrica aqui e imersa a um campo magnético. Uma carga parada. É como se eu pegasse aqui, ó, um ímã, colocar o norte aqui, opa, ao contrário, né? O sul, o norte de um ímã, e colocar uma carguinha elétrica aqui. O que vocês acham? Essa carguinha vai mover? Para mover, ela tem que ter força, né? Se ela tá parada e começa a mover, tem que ter uma força. Vocês acham que vai mover? Não vai? Essa carguinha, ela não vai mover. Aí fizeram um outro segundo experimento. Então, beleza. Eu vou pegar esse elétron e eu vou jogar ele aqui com a velocidade v. Esse elétron está movendo. O que vocês acham? Vai existir uma força aqui?
Agora eu apliquei a velocidade ao elétron, tá? V, no caso é a velocidade. O que vocês acham? Esse elétron vai ter uma força sobre ele ou não? Eu mudei a condição dele. Mais uma vez, eu não vou notar uma força magnética. Só que agora eu vou fazer diferente. Vou pegar aqui, colocar um campo magnético. Aqui eu vou ter o sul e aqui agora eu vou ter o norte. E agora eu vou lançar esse elétron com a velocidade nessa direção. Ele vai entrar aqui dentro. E o que vocês acham? Vai ter uma força magnética? Nossa, vocês estão meio arredio. No caso aqui, a força magnética é diferente de zero. Olha que interessante. Um elétron parado sobre dois ímãs não altera a condição inicial do meu elétron. Um elétron em movimento com a velocidade na direção do campo magnético, direção é esta, né? Opa, ao contrário, né? Ninguém para me corrigir? Vocês estão prestando atenção, não. Sempre sai do norte e entra no sul. Não tem, não, nem tem, se eu tenho um elétron na mesma direção, porém no sentido contrário, mas não importa, tá? O sentido, mas o que importa é que se o elétron está movendo na mesma direção do campo magnético, eu não tenho força magnética. Já se eu aplicar um campo magnético a um elétron, e esse elétron move perpendicularmente ao campo magnético, olha aqui a direção do campo magnético, aí sim eu tenho um quê? Eu tenho uma força. E a força, ela vai obedecer o que a gente chama de regra da mão direita, que é a regra do tapa, ou a regra da mão esquerda. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Ela pode obedecer as duas, tá? Eu gosto de usar essa aqui primeira, que é a regra do tapa, que é a mão direita. E aqui é a mão esquerda, já está escrito. Pessoal, é o seguinte, se eu jogar um elétron com a velocidade de modo que ele está perpendicular, olha aqui, ó, 90 graus, né? Se eu tracejar aqui, ó, tá 90 graus. Tá 90 graus. Ou se minha velocidade tem alguma decomposição a 90 graus do campo magnético, ou seja, o que é decomposição? Se minha velocidade está inclinada, mas eu consigo decompor essa velocidade de modo que eu tenho uma parcela dessa velocidade a 90 graus do campo magnético, eu vou ter uma força magnética diferente de zero. E obedece à regra do tapa. Qual que é essa regra do tapa? O dedão é a velocidade, olha aqui. Os outros dedos, o campo magnético. E quando você bate o tapa, a força não é na palma da mão? Então, o campo magnético vai estar saindo na palma da mão. Então, se vocês fizerem aí no computador de vocês, a gente vai ver ó, o campo magnético, a velocidade, a força está indo para quê? Para o peito de vocês. Então, a força vai estar aqui, ó. Vai estar uma força magnética aqui, ó. Saindo da folha. Dedão, velocidade. Onde vem um tapa? Na palma da mão. Então, a força sempre sai nesse sentido. Então, o que foi notado? Foi notado o seguinte. Opa, saiu aqui. Só pegar isso aqui. Não quer sair. Vai esse mesmo. O que foi notado? Foi notado o seguinte: se eu aplico se um elétron está movendo de modo perpendicular a um campo magnético, ele vai sofrer a ação da força. Olha a importância do indutor aqui, ó. Ainda bem que o campo magnético externo ao indutor ou a um solenoide, que a gente chama, ele é zero. Por quê? Porque se eu tivesse um campo magnético, eu não poderia montar nenhum circuito que tivesse o quê? Que tivesse direção perpendicular ao campo gerado por esse solenoide, se o campo externo fosse diferente de zero. Porque ia sofrer a ação de o quê? De uma força e alteraria o quê? O funcionamento do meu circuito, certo? Então veja aqui o tanto que a ciência ela nos contempla com alguns fenômenos que possibilitam que a confecção de diversos dispositivos. Se essa lei aqui não fosse válida, provavelmente hoje ainda estaríamos não falaria andando de carroça, mas a gente não teria celular, computador, a gente estaria em outra época, né? Então, essa é uma questão importante, ok? Pessoal, alguma dúvida específica? Eu só queria que tu voltasse ali na questão da lei do tapa. Do tapa? Ok. Vamos lá. A regra do tapa, essa da mão direita, depois da mão direita, eu vou entrar em detalhe nessa aqui e na próxima aula a gente fala da outra, tá? Pra gente não confundir, ok? Mas depois, se vocês quiserem ler sobre, tem no livro também. Olha só, a regra do tapa é o seguinte. Faltou um detalhe, né? Ainda bem que você perguntou. Pessoal, essa regra do tapa aqui, ó, ela vale para quê? Para carga positiva, tá? Então a força tá para cá, para carga positiva. Para carga negativa é o contrário, tá? É o seguinte, imagina que eu tenho uma carga positiva em movimento, tá? Tranquilo? Então aqui, ó, no nosso problema vai ser invertido, tá?
Porque eu falei que era um elétron, né? Então, o campo não vai estar saindo, vai estar entrando. Tá? Por quê? Porque essa regra aqui é válida para carga positiva, tá? A regra da mão direita do tapa, válida para carga positiva. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Olha só. O dedão é a direção da velocidade, e esses outros dedos aqui, ó, é o campo magnético, ok? Bom, o dedão é a velocidade, os outros dedos é o campo magnético. Quando você bate na mesa, a força não é na palma da mão. Então, a força vai estar sempre o quê? Saindo, ok? Então, se eu pegar aqui no meu exemplo aqui, olha só. Primeiro, o que a gente faz? A gente adota a carga como positiva. Se a carga for negativa, a gente inverte o sentido, ok? Então, olha só. O dedão é a velocidade, só que o campo tá o quê? O campo está nessa direção. Aonde que vai estar a força? Saindo da palma da mão. Só que, no meu exemplo, eu adotei carga negativa, e a regra do tapa vale para carga positiva. Então, se a carga é positiva, o vetor força vai estar saindo da folha ou do seu computador ou do seu celular, se a carga for positiva. Porém, no nosso exemplo aqui, a carga é o quê? Negativa. Então, a força vai estar o quê? Entrando. Então, quando a carga é negativa, eu simplesmente inverto a direção da força em relação à regra do tapa. Tranquilo? Entendeu? Ou preciso explicar mais uma vez? Entendeu? Entendi. Olha só, campo magnético, velocidade. A força vai estar o quê? Saindo, faz aí você no seu computador. A força vai estar saindo do seu computador. Só que a carga é negativa, então você inverte. Porque a regra do tapa é válida para carga positiva, ok? Faltou esse detalhe, ainda bem que você perguntou. Senão vocês iam errar o sentido da força elétrica, ou força magnética, desculpa. Tá certo? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Cadê? Esse exemplo, tá? Mas antes de fazer esse exemplo, eu tenho que enunciar a fórmula, né? Pessoal, a fórmula da força elétrica, ou melhor, a fórmula da força magnética, ela é igual a quê? Ela é igual a carga vezes a velocidade em módulo, vezes o campo magnético em módulo, QVB, vezes o seno do ângulo θ. Que seno que é esse? O θ é o ângulo de V com B. A gente fala, a força magnética é feliz quem vem sem óculos, tá? Imagina um óculos virado aqui, ó, o θ, sei lá. Lembra dessa fórmula aí desde o ensino médio. Que eu não quero lembrar quantos anos atrás, tá? Então, a força magnética ela é dada por essa fórmula, é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de θ, tá? A gente pode utilizar aqui o módulo de Q também, tá? Não tem problema. O que você tem que seguir é a regra da mão direita, né? Ok? Olha só. Vou fazer a letra B. Por que é seno de θ? Pessoal, é o seguinte. Vou explicar o porquê que tem esse seno de θ. Essa velocidade aqui, ó, ela pode ser decomposta na direção x e y, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, um plano cartesiano, eu posso decompô-la na direção x, vou chamar de Vx. Eu posso decompô-la na direção y, certo? Vou chamar de Vy. Olha só, a velocidade x é na mesma direção do campo, certo? Olha aqui o campo aqui, ó. É nessa direção aqui, ó. Então, Vx não interage com B. Ela não interage. Mas Vy interage com B. Ela interage, olha só. Por quê? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa só o Vy. Vou colocar aqui, ó. Se eu quebrar essa velocidade em duas, eu vou ter o Vy aqui, ó. É um pedaço da velocidade. Certo? E esse Vy aqui, eu posso colocá-lo aqui, ó. Vou colocá-lo aqui. Olha o triângulo retângulo, ó. V, né? Cateto oposto, hipotenusa. Então, Vy sobre V é igual ao quê? O seno desse ângulo aqui, que é 30 graus. Ou seja, Vy é igual ao quê? V seno de 30. Olha por que eu tenho seno. Porque eu tenho que utilizar a velocidade que é perpendicular ao campo magnético. A parte Vx do meu campo magnético, ele não interfere na força magnética. Por isso que eu tenho que usar o seno, ó. Eu fiz a decomposição. Por isso que a fórmula é desse jeito, tá? Eu só estou explicando por que a fórmula é desse jeito. Você precisa decorar como determina essa fórmula aqui? Não. A fórmula já está dada para vocês aí, tá certo? Eu só estou mostrando de onde que vem esse seno de θ. Que é o quê? Considerar somente a composição da velocidade que está perpendicular ao campo magnético, ok? Essa que é a ideia do seno aí. Às vezes, muitos professores falam, toma aqui, a fórmula é essa, mas eu estou mostrando de onde está vindo esse seno aqui, ó.
Tá? Então, a força magnética ela é proporcional à carga. É a carga elétrica. Ela é dada em Coulomb. A velocidade, I, que é dada em metros por segundo, ao campo magnético, dada em Tesla. Tá? Lembrando, então, que a regra da mão direita, que a regra do tapa, é válida somente para o quê? Para cargas positivas, né? Aí, se você deparar com a carga negativa, você inverte a direção da força, tá? Simplesmente invertendo. Ó, vamos fazer a letra A. Eu vou fazer a letra A porque a letra B é mais interessante, né? É mais fácil, no caso. Então, se eu fizer a letra A, o que que eu tenho? Olha só, como eu tinha dito, essa velocidade aqui, ó, eu posso aqui projetá-la de modo que eu tenho aqui uma composição, que eu vou chamar de VY, que é perpendicular à velocidade de 5 metros por segundo vezes 10 a terceira. Então, eu fiz a projeção da minha velocidade VY, que é o quê? Que é a velocidade que colabora, que tem o quê? Força magnética, porque eu tenho velocidade, eu tenho campo magnético, e eu tenho essa carga em movimento. Essa carga que está movendo, olha só, uma carga positiva. Então, eu vou usar a regra do tapa. Olha lá, o dedão é a velocidade. Os outros dedos, o campo magnético, a força magnética vai estar o quê? Entrando. Então, a força magnética ali, ó, vai estar o quê? Entrando. Certo? Isso na letra A. Então, nesse ponto aqui especificamente, olha a força para dentro. Certo? Agora vamos calcular o valor dessa força. Força magnética é igual ao quê? Ao módulo da carga, que é o quê? 8 vezes 10 a menos 19 Coulomb, vezes a velocidade dela, que é 5 vezes 10 a terceira, metros por segundo, vezes o campo magnético, que é igual a 2 teslas. Então, quanto vai dar a intensidade da força magnética? Vai ser o quê? 80 vezes 10 a menos 16 Newton. Olha aqui, a intensidade da força magnética. A intensidade pequena? Pessoal, não é pequena. Por quê? Porque a massa do elétron ela é de 10 a menos 31 kg, tá? Então, se você imagina essa força aqui, ela não é pequena. Um campo magnético de 2 Tesla é um campo muito grande, tá? Pessoal, faça para mim a letra B, usando a regrinha, tá? Faça lá, e depois, aula que vem, a gente retoma